seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aprender, Brincar e Crescer. Nesse canal nós vamos abordar temas ligados à educação, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotoricidade, entre outros temas aí que envolvem o processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Bom, o tema que eu escolhi para falar dessa vez foi deficiência intelectual, ou como muitos conhecem, DI, né? Então, esse vai ser o tema que nós vamos abordar hoje. Diferente dos outros temas, eu vou trazer de uma maneira diferente a abordagem desse tema. Para nós começarmos, né, a entender aí um pouquinho sobre a deficiência intelectual, eu decidi trazer um pouquinho o que é a deficiência intelectual. Então, ela é uma condição que ela tem relação aí com limitações significativas no funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas que se manifestam durante o desenvolvimento humano, né? Isso significa que uma pessoa com deficiência intelectual, ela pode ter dificuldades em aprendizagem, em resolver problemas, em lidar com as demandas do dia a dia, da nossa vida cotidiana. Inclusive, eles podem, né, em alguns casos, apresentar até dificuldade em realizar tarefas básicas, como a sua própria higienização, como escovar os dentes, se limpar, entre outras coisas aí que podem afetar aí a vida da pessoa que tem deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é um pouco mais complexa do que muitas outras, porque normalmente para se detectar a deficiência intelectual, nós precisamos de uma avaliação, que é a avaliação de QI, e que só pode ser realizadas, né, essas avaliações por psicólogos ou neuropsicólogos formados em psicologia. Por que eu estou falando que o profissional tem que ser formado em psicologia? A gente sabe que muitas pessoas acabam indo fazer a neuropsicologia, porém, para atuar nessa área, a pessoa ela precisa ter a formação, ela precisa ter lá o registro no Conselho de Psicologia, tá? Então, importante deixar isso bem claro, que a avaliação de QI, ela é uma avaliação restrita a esses profissionais. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho os diferentes graus ou níveis aí de deficiência intelectual. A primeira que eu vou apresentar para vocês é a deficiência intelectual leve, né? O indivíduo que tem deficiência intelectual leve pode aprender habilidades acadêmicas básicas, geralmente conseguem viver de forma independente, com algum tipo de apoio, tá? E muitas vezes eles conseguem se manter aí em um emprego simples e até interagir socialmente. A deficiência intelectual moderada, o indivíduo já necessita de suporte em várias atividades da vida, tá? Mas eles podem desenvolver habilidades aí de vida diária e algumas habilidades acadêmicas. Geralmente conseguem realizar tarefas simples sob supervisão e se beneficiar de programas de treinamento. Dando continuidade, nós temos também a deficiência intelectual severa, em que o indivíduo necessita de suporte significativo em todas as atividades da vida. Podem ter habilidades limitadas de comunicação e requer assistência constante nas atividades do dia a dia, nas atividades diárias. E, por fim,
a deficiência intelectual profunda, em que o indivíduo necessita de um suporte total em todas as atividades da vida. Eles podem ter alguma habilidade motora e até mesmo de comunicação, mas bastante limitadas essas habilidades e exigem, né, um cuidado constante e uma atenção especializada. Agora eu vou falar de características de maneira geral, sem especificar nenhum grau, nenhum nível aí de deficiência intelectual, e que o indivíduo que tem a deficiência intelectual ele pode apresentar, ou seja, nem todos vão apresentar, mas alguns deles podem apresentar essas características. Lembro que algumas pessoas às vezes chamam o que eu estou colocando aqui como características de sintomas. Então, a primeira delas é limitações cognitivas. Então, eles têm dificuldade para aprender algo novo, né? Principalmente no quesito de informações. Então, é uma coisa que a gente consegue observar no ambiente escolar, no ambiente clínico, dificuldade de raciocínio. Então, o processamento das informações, né, é bem lento. Então, eles têm dificuldade ali, eles demoram um tempo muito grande para desenvolver ali o raciocínio, para entender algumas informações, habilidades de vida diária, né? Eles apresentam dificuldade em realizar atividades cotidianas, como se vestir, tomar banho, escovar os dentes, né? Fazer a higiene pessoal. Então, é uma outra característica bastante presente. Desempenho acadêmico normalmente é abaixo da média, né? Às vezes até muito abaixo da média, porque eles encontram aí desafios em disciplinas escolares, como matemática, a leitura, até a própria escrita, muitas vezes. E já aproveitando que eu toquei nesse ponto, nem toda criança, adolescente ali com deficiência intelectual vai conseguir realizar, né, a escrita da letra cursiva. Tá? Muitas vezes eles vão precisar ficar ali simplesmente na letra bastão ou letra em caixa alta, que também é uma nomenclatura que pode variar conforme o local em que vocês moram. As habilidades sociais elas são limitadas, então eles têm dificuldade para fazer amizade, para interagir socialmente com os outros, né? E um ponto até importante, pelo menos os casos que eu já conheci de indivíduos com deficiência intelectual, a maioria deles acaba tendo preferência por pessoas de idade inferior, né? Então, às vezes tem 10 anos, mas prefere interagir com pessoas de 8, 7 anos de idade aí, tá? Então, é mais um ponto que a gente consegue observar. Continuando. Comunicação prejudicada. Então, dificuldade na expressão verbal e não verbal. Verbal, o ato de falar, de se comunicar, conversando com o outro. Não verbal, até em aspectos gestuais, né? Então, algum gesto, alguma coisa, né? Ali pode ter uma dificuldade para entender. Ou fazer gesticulações que o outro não compreenda. Por isso que existe aí essa dificuldade, né, na comunicação. Comportamento impulsivo, então tendência a agir sem pensar em consequências e só depois que algo dá errado é que vai, às vezes,
pensar ali que poderia ter feito de outra maneira, mas nem sempre vai conseguir buscar outras alternativas de como poderia ter sido feito, de como fazer, tá? Dificuldade na regulação emocional. Então, dificuldade para entender e controlar emoções. O desenvolvimento motor normalmente é atrasado. Então, atraso aí em habilidades como correr, saltar, pular, arremessar, né? Então, são habilidades aí importantes e que têm uma tendência a ter aí algum prejuízo, além do atraso, né, do andar propriamente dito. Baixa autoestima, então a sensação de inadequação em comparação com os outros, se sentir inferior aos outros, sentir que não é capaz de realizar as mesmas coisas que os outros, mesmo conseguindo realizar ou sendo capaz, tá? Então, eles costumam ter uma baixa autoestima por julgarem que eles não vão conseguir fazer a mesma coisa que os demais. Habilidades específicas, então talentos notáveis em áreas como arte ou música, né? Eles podem apresentar aí dificuldades de maneira geral, tá? Dificuldade para resolver problemas do dia a dia, tá? Problemas que se tornam ali um desafio diário para eles. Uma memória mais limitada, né? Então, esquecem com muita frequência, né? Dificuldade para lembrar informações, instruções. Se a gente pensar no ambiente escolar, por exemplo, a criança aprendeu ali o alfabeto, sabe todas as letras do alfabeto. Na hora que você pede para ela falar, ela chega num ponto que ela já não lembra mais, ou que ela vai te falar que ela não lembra, né? Então, isso é uma característica que está presente aí na deficiência intelectual. Comportamentos repetitivos. Tendem a repetir ações ou frases em certas situações, né? O que se assemelha até um pouco a quando nós falamos em ecolalia, né? A ecolalia é um momento em que o indivíduo ele repete algumas frases, algumas coisas do dia a dia ou de algo que aconteceu ali, tá? Sensibilidade sensorial, então reações exageradas a estímulos sensoriais como luz ou som, necessidade de apoio estrutural, então benefício de rotinas estruturadas e previsíveis, né? Dentro ali de um parâmetro, né? Então, todo indivíduo que apresenta uma deficiência, uma dificuldade, um transtorno, uma síndrome, é muito importante ter uma rotina, tá? E a deficiência intelectual é uma delas, né? A rotina vai fazer uma diferença porque vai ajudar o indivíduo a realizar as atividades ali do dia a dia. Então, normalmente as rotinas deles, elas são um pouco mais estruturadas, tá? Então, vai ter horário de levantar, horário de comer, horário de fazer a higiene pessoal, e dentro disso sempre vai ter ali o que ele precisa fazer. Por exemplo, higiene pessoal, escovar os dentes, ir no banheiro, coisas desse gênero, tá? Dificuldade com o tempo e o espaço, então problemas para entender conceitos temporais e espaciais, como antes, depois, perto, longe, tendência a isolamento social, podem preferir ficar sozinho devido à dificuldade de interagir com os outros, o que pode, às vezes, até
ser confundido com autismo, né? Porque o autismo também apresenta esse aspecto de isolamento social, por isso que é importante analisarmos todo o contexto. Vulnerabilidade a bullying, então eles têm uma maior tendência a sofrerem bullying devido aí às diferenças de habilidades sociais e até mesmo a questões aí das próprias dificuldades deles. E por fim, né, a importância do apoio familiar e profissional, né? O suporte da família, de profissionais é crucial para o desenvolvimento e o bem-estar do indivíduo que tem deficiência intelectual. Na realidade, para todos que têm deficiências, síndromes, dificuldades, transtornos, o apoio da família e dos profissionais é de extrema importância, porque eles vão permitir que o indivíduo tenha uma vida, né, funcional e com melhor qualidade. Então, acredito que é isso. Fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Peço que se inscrevam, deixem um like, acionem o sininho das notificações para não perder nada e nenhum conteúdo do nosso canal. E muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo.